Fala, amigo, tudo bem? Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um, né? Aqui é Davi do canal, né? Do Recife, né? Se inscreva no canal aí, deixa o seu like e me ajude no meu crescimento do meu vídeo, tá certo? Agradeço a vocês aí pelos inscritos, né? Se inscrever no meu canal, certo? Agradeço de coração, tá certo, pessoal? Eu tô um pouco diferente, porque eu tô usando óculos, né? Para ler de noite alguma coisa, alguma informação para passar para vocês, a minha vista é cansada, aí eu uso óculos, né? À noite, tá certo? Aí não estranho não, tô um pouco diferente, né? Eu sem o óculos, né? Eu sem o óculos e eu com óculos, tá certo, pessoal? Olha, como fiquei diferente, né? Olha como fiquei diferente, tá vendo? Um abraço aí à criançada, a vovô, a vovó, a titio, né? A mamãe. Boa noite às mamães, certo? Tudo de bom para você e os pais, né? Papai, tudo de bom para você. E agora eu vou fazer um vídeo de informação, né? Para a população, do povo, tá certo? Estão me assistindo aí, agradeço. Quem está no canal, né? Muito obrigado, tá certo? Sejam bem-vindos no canal Davi o Recife. Me ajude aí, se inscreva no canal. Meu intuito é chegar a 1.000 inscritos. 1.000, 2.000, né? E assim vai indo, né? Certo? Vamos lá. Nós estamos vivendo num mês, né? Que é de junho, é o mês junino, né? É um mês que é de festa junina, né? Que é considerado, né? Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Bom, eu tinha feito um vídeo de como nasceu Santo Antônio, né? Pode olhar aí no meu vídeo aí que vocês vão ver o tema, né? Procurar quem não viu ainda. Aí agora eu estou fazendo esse vídeo falando sobre um pouco da vida de São João, né? A vida, eu sei que muita gente conhece a vida de São João, bíblico, né? Mas tem gente que não conhece, né? Quem é São João? O que foi a vida de São João? Como ele era? Aí eu estou com um texto aqui, eu vou ler para vocês aqui, para vocês ficarem informados, tá certo? Vamos lá? Se você ver olhando esse lado assim, é porque eu estou lendo, tá certo, pessoal? Tá certo? Vamos lá. São João. São João Batista. São João Batista. É o nome dele, né? O nome dele real. Propulsor de Jesus. Foi um homem de Deus que viveu em uma vida de oração, penitência no deserto. Ele pregava a conversão e o arrependimento, batizando as pessoas no Rio Jordão, para simbolizar a limpeza dos pecados, né? E a preparação para a vinda do Messias. João Batista foi um mensageiro importante, pois preparou o caminho para Jesus, o verdadeiro Messias. Bom, pessoal, aqui ele está dizendo o quê? E a vida de João Batista, ele era o precursor de Jesus, né? Ele vivia no deserto, né? Ele batizava umas pessoas pelo arrependimento dos pecados, né? Certo? Antes de conhecer Jesus, né? Mas Jesus já existia, que Jesus é eterno, tá certo? João Batista ele era um profeta, né? Aí vamos ver. História detalhada. Vamos ver agora a história detalhada, né? Nascimento milagroso. João Batista nasceu. João Batista nasceu de Zacarias, um sacerdote, e Isabel. Quer dizer, João Batista ele era filho de Isabel, né? Esposa de Zacarias, né?
Isabel, sua esposa, que era estéril. Estéril era, né? Já idosos, um anjo anunciou a Zacarias que Isabel teria um filho, que seria chamado João, né? Maria, mãe de Jesus, visitou Isabel e João já se alegrou no ventre da sua mãe ao ouvir a saudação de Maria. Quer dizer, Isabel, né, já estava grávida de João, né? E Maria quando foi visitar, né, Isabel, a gravidez, João dentro da barriga de Isabel já ficou alegre, né? Ela visita porque sabia que Maria ia ser a mãe de Jesus, né? Um profeta, né? Já bebê dentro da barriga, dentro do ventre, né? Aí aqui, vamos ver mais. Vida no deserto. João Batista viveu uma vida de simplicidade e penitência no deserto, vestido de roupas de pele de camelo, e alimentava-se de gafanhotos e mel selvagem. Ele era conhecido por sua voz forte e o seu discurso direto, convidando as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a se prepararem para a chegada de Jesus. Quer dizer, vivia no deserto, né? Comia gafanhoto, né? Como vocês ouviram, né? Vestia a pele de animais, né? Aqueles homens da caverna, né? Creio eu, né? Homem barbudo, aquele cabelão, né? Aquela roupa de couro. Só não tinha o pau no meio assim, né? Segurando, né? Nem aqueles homens da caverna, né? Segurando, né? Aquela madeira que estava nas mulheres, né? Só não tinha isso, né? Mas assim, a roupa dele era de pele, né? Imagine João Batista era que nem aqueles homens da caverna. Mas era um profeta, né, meu pessoal? Era um servo de Deus, né? Certo? Tudo era plano de Deus, né? Reconhecimento de Jesus. Bora ver? João Batista reconheceu Jesus como Messias quando viu chegando para ser batizado. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, João Batista ele conheceu Jesus, né? Ele estava batizando os pessoal, tal, como sempre, né? Aí ele viu Jesus de longe, ele falou: Conheceu Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando, né? Todo mundo ficou maravilhado, né? Vocês sabem, pessoal, que qual foi a morte que João Batista morreu? Vocês sabem? Tem gente que não sabe, né? Quem já sabe, fica para você, né? Mas quem não sabe, eu vou contar, né? A morte de João Batista, né? João Batista foi decapitado. Cortaram a cabeça dele, né? Foi decapitado a mando de Antipas, Herodes Antipas, por ter criticado o seu casamento com a esposa do seu irmão. Sua morte ocorreu no dia 29 de agosto, mas a igreja comemora seu nascimento em 24 de junho para celebrar a sua função como precursor de Jesus. Tá vendo? Tá vendo como é interessante a gente ler, né, e saber das coisas, né, e ser informado, né? Tá certo? A morte de João, quando foi decapitado, pessoal, sua morte ocorreu no dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto, na época dele lá, né? Mas a igreja comemora o seu nascimento em 24. Quer dizer, a sua morte foi em 29 de agosto, né? Real mesmo, a data que ele morreu, né? Lá em Israel, quando ele morava lá, né? Mas a igreja católica comemora o seu nascimento em 24 de junho para celebrar sua função como precursor de Jesus. Tá vendo? Interessante, né? Significado para a catequese.
significado para a catequese, né? A história de João Batista é importante para a catequese, porque ensinar sobre o arrependimento e conversão. João Batista ensina a importância de se arrepender dos pecados e se preparar para a vinda de Jesus, né? Demonstrar a importância da humildade. João Batista, embora fosse um profeta importante, nunca se considerou superior a Jesus. Ele sempre apontou para Jesus, reconhecendo que Jesus era o verdadeiro Messias. Glória a Deus. Está vendo, pessoal? Quer dizer, ele nunca se exaltou, ser maior, né? Ser maior do que Jesus, né? Ele nunca se achou maior do que Jesus, né? Ele sabia, né? Que Jesus era o Filho de Deus, né? Ele estava ali pregando, estava preparando antecipadamente o reino de Deus, assim, pregando sobre os pecados. Mas ele sabia que Jesus é o Salvador, né? Ele era humilde, né? João Batista, ele era humilde. O pessoal, João Batista não era rico, não. Ele era humilde, certo? Ele era muito humilde, ele. Muito humilde, João Batista. Então isso aí a gente tira pra gente que tem gente aí, né? Eu estou falando de religião, mas tem gente aí que se diz que é profeta, que é aquilo, que é isso, que é um vaso de Deus. Aparentemente pode até ser, mas no profundo, profundo, quando está sozinho, o orgulho chega, né? O orgulho chega, né? E termina atrapalhando, né? Vamos ver aqui, mas João Batista foi um precursor itinerante na Judéia, conhecido por pregar o caminho para Jesus. Ele era um parente de Jesus, filho de Isabel. Quer dizer, João Batista era um parente, tipo um primo de Jesus, né? Primo de Jesus. Filho de Isabel, prima de Maria. Quer dizer, João Batista ele era tipo um sobrinho de Maria, né? De primeiro, de segundo, um negócio assim, né? Era um sobrinho de Maria, de Zacarias, né? E é considerado o último profeta do Antigo Testamento. São João batizava as pessoas no Rio Jordão, preparando o arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Ele foi preso e decapitado, né? Como você já sabe, né? Certo? Vamos ver. Então é isso, pessoal. Então vocês aí, vocês resumindo, né, pessoal? João Batista foi um profeta que é filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus, né? Na verdade, João Batista ele era sobrinho de Maria, né? Prima de Isabel, né? Que é a mãe de Jesus, né? Então, assim, privilégio muito grande de João Batista, né? Ser primo é como se fosse um primo de Jesus, né? É um primo de Jesus, não de sangue, porque Jesus é celestial, mas assim, de consideração, né? Então aí para os católicos é João Batista aí, né? E para a gente também, né? João Batista foi um grande profeta, o último profeta, né? E foi o precursor de Jesus que ele anunciou, né? A vida do Messias, né? Da remissão dos pecados, né? Ele batizava, comia
besouro, essas coisas, né? Outras coisas que a gente não sabe também, né, pessoal? Vivia humilde, né? Humildemente. Sabia que Jesus era maior do que ele, né? Antes de nascer, tanto é que ele pregava, né? Como profeta, né? Ele pregava, né? Então, assim, fica no marco da história, né? A história de João Batista pra gente, que na Igreja Católica eu acho muito bonito também, né? Eles veneram muito, né? Assim, né? João Batista, pede orações, pede milagres, tem vezes quando até acontece, né? Realmente Jesus, segundo eles também, né? Que eram homens santos de Deus, né? Que eles era aceito da unção de Deus, né? E eu creio também que tem também, né? Unção, né? De cura, de libertação, né? Dos pecados, né? Para quem crê, né? Tá certo? Tem uma história muito bonita de João Batista, né? Olha, vamos ver agora. Agora a festa dele, né? Que é 24, né? Na crença católica, a mãe de João Batista teria concebido uma fogueira no alto de uma montanha para avisar Maria sobre o nascimento de João. Na crença católica, né, pessoal? Quando a mãe de João Batista Maria, né, teve ele, né? Teve ele, né? O parto dele, ela fez uma fogueira na crença católica, não é história que foi real, ninguém sabe, né? Estou dizendo na crença católica, né? Se foi real ou não, não sei, né? Mas está, né, na crença católica, né? Ela fez uma fogueira, né? Isabel fez uma fogueira para homenagear, né? O nascimento de João Batista, né? Outra origem da tradição junina é a pagã, ou seja, anterior ao cristianismo. As celebrações homenageavam deuses de natureza da fertilidade. Está vendo como é importante a gente ficar por dentro das coisas, né? Por dentro da pessoa. João Batista, ele teve muita experiência, né, com uma unção, né? Os propósitos de Deus, né? Para realizar, né? Para realizar, né, ele teve muita coragem, né, pessoal? Não é qualquer um que faz isso não, né? O senhor tinha corrido, ele foi corajoso, né, de pregar, né? Pregar a palavra de Deus, né? Enquanto Jesus estava vindo, né? Tinha conhecido Jesus ainda, ele estava pregando, né? Estava pregando, né? A caminho. Resumindo, para mim, João Batista ele foi um grande homem de Deus, né? Assim que temente a Deus, né? Vivia na humildade, pregando uma palavra, né? Um arrependimento, né? Imaginem vocês aí um Rio Jordão, né? Que ainda existe hoje, claro, né? Que hoje em dia tá mais quem foi em Israel, ou se você vê no YouTube aí, no lugar do Rio Jordão, não tá aquele rio mais podre, aquele negócio, né? Plantaram planta, né? Fizeram até casas por perto, né? Pátio, praça, alguma coisa, né? Que foi em Israel, né? Tá tudo modernizado, né? Mas na época só era mato, né? Aquela montanha, pedra, né? Então ele ficava ali batizando, né? Cheio da unção de Deus, batizando para arrependimento dos pecados, né? Da população, né? Ali, né? As pessoas vinham, aí se batizava ali, né? Certo? Então foi um grande homem, né? Corajoso, né? O último profeta, né? Da Bíblia, assim, que pregou, né? O precursor de Jesus, né? Substituindo Jesus por enquanto, assim, né? Na carne, assim, né? Ele tinha conhecido Jesus, mas Jesus já tinha nascido, estava andando pelo deserto, né? Jesus já tinha nascido, sendo que ele não sabia assim, mas ele sabia que Jesus é maior do que ele. Então, quando ele estava pregando, ele sabia que um dia se encontrar com Jesus, né? Tanto é que quando ele viu Jesus,
ele apontou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele já sabia, ninguém disse nada a ele, olha, aquele era Jesus, ele viu como profeta, né? Se cumpriu a profecia naquele, né? Então, assim, é muito importante a gente ficar sabendo dessas histórias assim, desses três santos assim que viveu, né? Hoje em dia é venerado pela Igreja Católica, né? Pelas pessoas, gosta de orar, rezar, pedir milagre, né? Acontece também, né? Mas assim, foi muito marcante, né? Santo Antônio, São João Batista, né? Tem São Pedro também, né? São Pedro eu vou contar no outro dia a história, né? Outro dia eu conto a história de São Pedro, eu vou gravar um vídeo, né? A história de São Pedro. Também creio que é bonita, né? Então, assim, que nós possamos ficar animados, né? Agradecer a Deus pela vida de João Batista, né? Ele foi um homem que foi muito trabalhador na obra de Deus. Ele deu a vida dele, né? Ao serviço do caminho, né? De salvação, né? No fim, ele criticou o casamento da mulher de Herodes com o irmão dele, né? Aquele negócio tava traindo, né? Aí ela não gostou, né? Ela não gostou, aí mandou captar ele, né? Mas tudo foi plano de Deus, né? Foi tudo plano de Deus, né? Ele morreu, mas morreu como um herói, né? Ele não era um profeta frouxo. Ele foi um profeta até mais corajoso do que Elias, né? E Elias, ele descia fogo do céu, consumiu o holocausto, coisa aquela bonita, profeta de Deus, jogava o pano no rio, né? A capa do rio se abria, né? E passava tal, né? Mas assim, quando Elias recebeu aquela ameaça de Jezebel que ia matar ele, né? Elias correu, foi para a caverna. Imagine, como é que pode Elias correr para a caverna? Um profeta cheio da unção de Deus, por causa de uma ameaça, foi para a caverna, ficou até com depressão. Para Elias sair da caverna, pessoal, Deus teve que falar com ele 3 vezes. Elias, por que estás assim? Elias, sai daí, Elias, estou contigo, tá? Não vai acontecer nada contigo, não. Aí pegou Elias e saiu. Mas Elias ficou com depressão, ele ficou com medo. O medo excessivo se chama depressão. O que foi que aconteceu? João Batista, ele não teve nenhum desses medos. Não conta antes dele ser um profeta, assim, né? Na vida de quando ele era rapazinho. Menino, 16, 17, ou né? 8 anos, 7 anos, o que ele fazia, né? Não tem registro, né? Do que ele fazia, né? Mas assim, creio eu que João Batista já era corajoso, né? E um bicho dentro do mato, alguma coisa assim, ele jogava uma pedra tudinho, né? Até leões. Temos que aparecia leões no deserto, né? Vamos supor que ele espantava também com o cajado dele, né? Usava um pau, né? Ele vai, em nome de Jesus, Deus. E o leão corria, né? Então assim, foi muito, muito corajoso, né? Ele recebia muitas ameaças, creio, né? Tem gente que não gosta, todo mundo não gosta de um cristão, né? Tem gente que não gosta, né? Cala a boca, vai-se embora, não gosto de você não, tá? Muitos cristãos ficam com medo, né? De uma ameaça. Mas assim, João Batista, ele foi cabamacho, né? Ele ficou até o fim. Ele viu aquela traição ali, aquele adultério ali, daqueles pessoal ali, né? O rei com o irmão dele e tal, ela com o irmão do rei e tal. Então ele denunciou, ficava falando, olha, não pode não, isso é adultério diante de Deus. Aí ela pegou, se arretou e mandou captar ele, né? Acontece. Ganhou, morreu salvo, né? Foi decapitado. Decapitado, para quem não sabe, é a espada, né? O soldado cortou a cabeça dele, né? E botou num prato, a cabeça de João Batista decapitada e foi lá mostrar a ela, né? Ao rei lá. O pessoal pensa que João Batista perdeu, mas não perdeu nada, ele está salvo ele. Creio eu que ele está no céu em outro lugar de luz, né? Ninguém sabe, né? É mistério, né? Mas assim, muito bonita a história dele. É, então as festas juninas aí é considerada aí, né? De muito valor assim, né? Para celebrar, né? As fogueiras, né? As fogueiras que a pessoa faz, né? Para comemorar, né?
sabe que as festas juninas, esse mês de junho, o símbolo é a fogueira, né? É a fogueira, o milho, né? Milho é as comidas, né? Milho, pamonha, canjica, bolo de milho, pé de moleque, são as comidas típicas, né? Não era que existia essas comidas na época lá, não. Pé de moleque, essas coisas, eu acho que não existe. É tipo outra tradição, porque ele já é outra tradição. Né? Acontece aqui no Brasil, né? No Nordeste, principalmente aqui no Nordeste, né? Mas assim, eu creio que lá na época dele, lá quando ele morreu, tinha celebrações com ele, né? As comidas deles lá, de Israel, a cultura deles lá, dançava, né? Alguma coisa que lá eles dançam, né? Em Israel as músicas lá, o povo gosta de dançar, com aquela roda é até bonito, né? Eu já vi já no YouTube já, batendo palma, né? Com tamborim, tudo, aquilo é a tradição, aquilo não é pecado aquilo ali não, porque aquilo ali é a tradução deles mesmo, né? Já vem dos profetas que dançava também na presença de Deus, né? É lindo aquilo ali. Se você gravar aquilo ali, você não vai esquecer, né? É lindo, né? As coisas de Deus é tudo perfeito, tudo bonito, né? Então assim, a festa junina quando chega esse período assim, você quer fazer a fogueira, né? Não é que se você fazer a fogueira, se você não fizer, pessoal, não é se você não fazer a fogueira, não vai acontecer nada com você não. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz. Mas assim, tem que gostar de fazer, né? Até dizer assim, olha, tá fazendo a fogueira, né? Tem que acender ela. Se o cara não acender, tu vai morrer, dizendo. O pessoal diz por aí, né? Não acredito nessas coisas não. Mas assim, história, né? Mas tem pessoa que faz fogueira, passa milho, bota a cadeira ali ao redor da fogueira ali, né? Com a família, para ficar conversando, comendo milho, pamonhas, vizinhos, né? Se confraternizando um com o outro. Né? Quem é católico aí toma vinho também, né? Gosta de tomar muito vinho, né? Agradecendo a Deus pela vez de São João, né? São João era o segundo primo de Jesus, né? E assim, muito bonito isso na história de São João, né? Aí vem as comidas típicas, vem a quadrilha, né? Isso tudo é invenção, né? Quadrilha, comida típica, né? Eles são até bonitos, né? Que o pessoal fica dançando, você fica olhando também, é bonito, anima, né? Tá lá olhando, é bonito uma quadrilha. Já vi muitas quadrilhas dançando. Até já participei quando era mais novo, não tenho vergonha de dizer não, pessoal. Quando eu tinha 16 anos, na idade do meu menino, assim, 15 anos, eu e uma irmã minha, que eu sou o caçula, né? Puxada ao caçula, eu sou o caçula da família e era assim comigo ela, né? Aí a gente saía, a gente ensaiava negócio de quadrilha, lá perto da rua onde morava, né? A gente morava antigamente. A gente ia para os ensaios, participava das quadrilhas, dançava também, é tão bom. Achava bonito, né? Então essas quadrilhas é muito bonito, né? Para você ver, se puder sair para ver uma quadrilha, né? Numa palhoça, sua família, para seus meninos, leva uma foto, leva uma câmera, faz um vídeo, né? Agradecendo a Deus ali e se alegrando ali, né? Leva sua família para ver quadrilhas, se puder, né? Viaje aí, vai para casa de parente, vai para os interior, tem muitos interior que tem festa também, com cuidado, né? Com sabedoria, para não acontecer nada, né? E é isso, né? São, São João Batista, ele fez a parte dele como homem, né? Como profeta, né? Qual é a sua parte que você está fazendo? Não seja frouxo, seja como João Batista. Quando vierem a adversidade da vida, os problemas que todo mundo tem, não seja frouxo não. Ainda que aquele medinho venha do seu coração, aquela incerteza, aquela angústia, né? Mas lembre-se de João Batista, lembre-se de você que tem gente que está sofreu mais do que você na vida, né? O que você está passando agora é um probleminha. Você tem sua casa, tem comida para comer. Veio que João Batista quando estava pregando passava até. Não passava fome, né? Eu creio que João Batista passava fome não, porque ele já tinha as fontes dele, ele estava dentro dos matos, pegava um bicho no negócio, né? Ele só vivia mais no deserto, vivia mais no deserto pregando na paz do que em casa. Então ele comia tudo que Deus mostrava a ele, ele ia lá matar um animal, comia um besouro, né? Seja lá o que for, né? Mas assim, João Batista não teve o privilégio que você tem, né? Foi na sua cama, tá aí, né? De boa. João Batista aí estava no serviço, ele estava trabalhando para Deus, né? Então isso é muito importante. Então não fique com medo das coisas da vida não.
meu amigo e minha amiga. Enfrente, ore a Deus, peça misericórdia ao Senhor, né? Ou a quem você serve aí em alguma religião, peça uma proteção, a quem você quiser, né? Certo? Aquilo que você crê, né? E você vai se sentir melhor, né? Você vai se sentir mais leve, vai ver uma luz na sua mente, vai iluminar sua mente e você vai saber resolver alguma coisa, né? Nada de estresse, né? Que estresse não resolve nada. Sempre tem uma conversa, chama para conversar, tem uma reunião para conversar, vai ser resolvido, né? Sua família, algum problema, seja lá o que for, né? Você sabe, Deus da sabedoria a você, certo? Então, se lembre de João Batista, quando chegar no São João aí, esse mês já começa a lembrar. João Batista foi decapitado porque ele foi um homem de Deus e ele não aceitou o pecado de outro, né? João Batista teve coragem de falar na frente dele direto, né? Olha, está errado, isso é adultério diante de Deus. Aí Deus vai cair sobre vocês, pá, tudinho, né? Aí decapitaram ele. Mas hoje em dia, você aí que está na religião aí evangélica, serve a Deus, muitas vezes tem medo. Deus mostra uma pessoa para você dar uma palavra ali. Você fica com medo de uma pessoa chegar, ah, está pegando a palavra, é coisa feia, não sei o que. Você fica com aquele medo. Não, seja corajoso. Faça com o João Batista. Eu vou dizer àquela pessoa, dar um conselho, animar ela, dar um abraço nela, dizer Deus está com ela, nesse problema aí. E aquela pessoa vai se sentir melhor. Mas não guarde o que Deus tem preparado para você falar com outras pessoas, não, certo, pessoal? Deus é contigo, certo? Seja um profeta e uma profeta, né? Um iluminador de almas, né? Seja um mensageiro da paz, um mensageiro de positividade na vida das pessoas. E tem muitas pessoas que estão precisando disso, né, pessoal? Está na escuridão aí. Muitas vezes você vê a pessoa aí de uma mansão aí, né? De carro, moto, ganhando muito dinheiro. Até pessoa da internet, né, famoso aí. Mas lá na frente, quando você vai saber, ou passa, se matou, se suicidou, tinha alguma doença que você não sabia, só ele sabia, mas aquela pessoa famosa ficava rindo. E você dizia, olha, essa pessoa é tão feliz que disse, mas não é não. Aquela pessoa ali era mais triste do que você no oculto. E você tem paz, você tem seu prato para comer, você tem sua comida, tem, né, na sua geladeira não está cheia, ou se estiver cheia, de graças a Deus, se não estiver cheia, mas tem uma comidinha para você comer. Você está mais feliz do que aquela pessoa que você pensa que tem muito dinheiro e não estava, né? Fez aquela besteira, né? Então, assim, valorize o que você tem, seja amigo dos outros. Se Deus mostrar, ou outra religião mostrar que tem que ajudar uma pessoa, ajude. Tudo em nome de Deus, né? Certo? O resto você sabe, tudo em nome de Deus, bota Deus na frente. Foi Deus que mandou e pronto. Jesus, né? E isso vai ajudar muito o ser humano, né? O necessitado, né? Tem pessoas aí que estão com dinheiro aí sobrando aí, recebe milhões por mês aí. Você aí que recebe milhões por mês aí, né? Eu não me conheço, mas Deus te conhece, né? Tem condições de dar 100 cesta básica numa ONG, num orfanato de menino, num lugar de idoso também, né? Num abrigo de idoso. E Deus já tem falado no teu coração muitas vezes aí, né? Uma promessa que você fez, se você é católico aí, para um santo, seja lá o que for, né? Cumpra, faça isso, porque é de Deus, entendeu? Doe um pouquinho do que você, muito que você tem, doe pelo menos nem é a metade, é bem menos que 100%. Comece a ajudar, certo? A creche também aí, creche que não tem nada a ver com o governo aí. Comece a ajudar, comece a doar. Se não quiser dar, doe dinheiro, chegue lá, converse com a dona. Olha, eu vou doar tanto por mês a você, através de um Pix, alguma coisa. Comece a fazer isso, que você vai se sentir melhor, vai se sentir um ser humano mais realizado, mais preenchido pela bondade e a caridade que você está fazendo, né, aos pobrezinhos, né? Isso é muito importante, é muito
gratificante diante de Deus. Tenha coragem, tenha pulso, pulso da fé. É ação e atitude. Tá certo, pessoal? Então eu acho muito bonito. Digo direto para mim no seu dia de amanhã, né? E sou uma pessoa humilde, né? Muito humilde, né? Certo? Mas assim, eu disse para mim, digo e repito, estou prometendo para santo nenhum, só para Deus mesmo. Ele é o santo dos santos. Se um dia eu me desse bem ou me dar bem, eu não vou dar 100 cesta básica logo no início. Mas eu vou dar 2, 3, compro, levo lá, ó, isso aqui é para entregar uma pessoa chegar necessitada aí, ó. Eu vou fazer isso, né? Certo, pessoal? Em nome de Jesus eu vou fazer isso. Porque o meu desejo é esse, o meu intuito é esse. Por isso que eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, porque lá na frente pode vir uma monetização para mim, aí eu vou começar a ganhar, né? Não muito, mas vou começar a ganhar, aí no segundo pagamento eu posso ganhar, aí eu vou fazendo, né? Vou organizando as coisas, mas assim, eu preciso que vocês se inscrevam no canal. Vocês que já é inscrito aí, muito obrigado mesmo, agradeço a Deus de coração a vocês, certo? Deus abençoe você com toda essa sorte de bênção, mas assim, você que já é inscrito, conhece outras pessoas, amigo, primo, colega, seja o que for, recomendo esse vídeo, um apoio para se inscrever, né? Ó, se inscreve nesse canal desse rapaz aqui, ó, desse senhor aqui, ó, tá certo? Tal, é assim, assim, né? Porque assim, eu sendo monetizado, as coisas vão melhorar, né? Aí já vou começar a fazer devagarzinho, né? Vai indo, entendeu? Tá certo? Então, quando eu peço para você em todo o meu vídeo, vocês podem ver em todo o meu vídeo, eu faço para o pessoal se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque através das inscrições é é que a gente tem uma possibilidade de ser monetizado, porque é de 1.000 inscritos, né? 1.000 inscritos adiante, não sei, né? Mas assim, de 1.000 inscritos já fica mais fácil, né? Já está na boca do gato já. Então, assim, façam isso. Eu estou com 124 inscritos. Graças a Deus, agradeço a Deus. Mas se inscreva no canal, tá certo, pessoal? Obrigado, fique com Deus. Que Deus abençoe e prospere a cada dia, tá certo, pessoal? E se lembre, esse mês junino é um mês da comida típica, tudo de bom. Compre o seu milho, faça seu pé de moleque, né? Reúna sua família, fique ali unido com ela, ali curtindo São João, né? Uma fogueira, ou fazendo um passeio, sai com a sua família, leve a namorada para passear, certo? Leve a namorada, leve a noiva, leve a esposa, se for casado, leve a esposa com os filhos. Se for noivo, leve a noiva para passear para o shopping, seja outras coisas, uma viagem para casa de um parente seu, né? Uma casa de praia longe. Vá com ela, saia com seus filhos, saia com sua namorada, meu amigo. Faça isso, que isso é muito bom, aproveite, certo? Deus está contigo, curta a festa de São João. Deus te abençoe e te guarde, tá certo? Tamo junto, tá certo, pessoal? Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus ajude. Deus é contigo.